Eu sou Vladimir Ferreira da Silva, conhecido como Mica Silva. Hoje é dia 21, né? Isso, 21 de maio de 2013. Então, Mica, como foi que iniciou a tua relação com dança? Minha relação com a dança começou nas escolas públicas onde eu estudava, tipo, 10, 11 anos, onde eu fazia apresentações em eventos de ciclo natalino, junino, aquela coisinha de uma dancinha para festejar o ciclo. E aí quando foi em 80, acho que em 80, eu comecei a participar do grupo de teatro Teimosinho, que era um grupo daqui da comunidade que tinha a proposta de fazer a mudança na comunidade, as melhorias, e usar o teatro como instrumento para mobilizar a população. Então, aqui em Brasília Teimosa. E aí eu fiz parte do finalzinho do Teimosinho, que era um grupo que fazia apresentações ligado à Igreja Católica, que tinha um padre que era o Padre Jaime, uma igreja progressista, que usava o espaço da igreja como um espaço para discutir as melhorias para o bairro. Então tinha essa relação com a Igreja Católica. E aí comecei a entrar no grupo, fiz parte do Teimosinho, do finalzinho do Teimosinho, e 2 anos depois, ou foi 1 ano, a gente criou um grupo de adolescentes, que discutia também essa relação da nossa fase da idade, tipo adolescente, quando ou é criança ou é adulto. E a gente discutia que tinha uma fase que era nossa, que era da adolescência. Então, ou seja, essa fase a gente começou a perceber que ninguém reconhecia, ninguém respeitava. E por isso a gente criou um grupo de adolescentes na época, que foi o grupo mais um. E esse grupo depois se transformou em um grupo de teatro, que foi mais um também. E aí usou a ideia do Teimosinho, que era usar os sketches com temas sociais, e apresentar não só aqui, a gente começou a apresentar em diversos lugares de Recife. E a pessoa chamava, não, a gente traz o trabalho para cá, e a gente fazia essa mobilização de sem terra, em tudo que você possa pensar, a gente fazia as apresentações com esquete que o pessoal pedia, universidade, tinha vários lugares. E aí, desse trabalho com o teatro, eu conheci, que minha mãe costurava por deveras, que na época era a Escola Chateaubriand, minha mãe costurava, e minha irmã dançava. Então, em 84, Cleonice, que era a fundadora do grupo, sempre me chamou para participar. Eu ia lá para olhar, ela dizia, vem dançar aqui, venha para cá. E aí, quando foi 84, eu decidi participar. E era um confronto, porque, tipo, o Assis Chateaubriand era um grupo da diretora que era ligada ao governo estadual na época, que era o governo de Maciel. Então, era o contrário do que a gente fazia na luta popular. Então, era uma briga geral. Para eu entrar lá, eu tinha que cortar relações com um monte de gente, dizer, não, você não vai, porque ali você vai ficar alienado, vai ser da direita, então tem toda essa história. Só que a relação do trabalho me chamava muita atenção. Então eu fui para lá e comecei a participar só com frevo. Aí viajei com o grupo já, assim que entrei, tinha uma relação com a Cleonice, que era a fundadora, e com o grupo, e aprendi fácil dança frevo rápido, já tenho um domínio, e aí comecei a viajar com ela, com o trabalho. Em 85, Cleonice se aposentou na escola e deixou o grupo com a gente. Nesse período que eu entrei, eu usei a minha história que eu tinha política para organizar o grupo, ou seja, discutir como fazer as apresentações, como organizar o pessoal, e a gente começou a criar um grupo de reuniões, onde sempre tinha reunião após cada ensaio. E desse grupo se criou uma diretoria. A gente fez uma diretoria, e essa diretoria elegeu o Cleonice como presidente na época, e aí se criou uma diretoria onde cada um tinha uma função e se dividia as tarefas. Então, isso foi em 85. Aí a Cleonice saindo daqui, deixou o material com a gente continuou na escola ainda, usando a escola como referência nossa, mas aí veio a história de mudança de nome do grupo, que aí não era mais a escola do grupo, era nosso. Tá, mas antes, dentro desse processo todo, a tua formação em dança, ela aconteceu basicamente dentro do grupo, que na época era o grupo, era Cleonice Veras e Não, era Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Exato. Aí tua formação em dança aconteceu dentro do grupo. E aí eu tive aula com o Biraci, do Baquinaré. Um rapaz que fazia um comercial do Banorte, na época era um ator. Quem tinha lá no Assis, a gente tinha aula de teatro, de dança e de música. Então era uma coisa mais... Não era uma coisa muito profissional, mas era para tentar usar as oficinas para a gente usar nas apresentações. E aí foi com o Biraci, foi com esse rapaz, que acho que era Van Deck. É um ator que fez comercial do Banorte há muito tempo. E tinha uma senhora que dava aula pra gente,
de interpretação, que era, acho que era Caíca o nome dela, né? Já morreu, já faleceu ela. Então a gente tinha essa relação lá no trabalho, e fora as pesquisas que a gente fazia, tipo, Cleonice ia com sempre alguém do grupo para o interior pesquisar. Eu nunca fui não. E ela trazia tudo em fita, cassete, e às vezes em foto pra gente ver. Fita cassete de vídeo? Não, fita cassete mesmo, gravada com. Gravado, não tinha nada de vídeo pra gente assistir. Então, ou seja, sempre Graça Costa, que era uma professora na época, ia com ela, ou então minha irmã ia com ela. Então, ou seja, aí quando voltavam, era aula só para repassar o que elas conseguiram pesquisar lá. E como era o nome daquele nome? Lá de Jane. Ela estava no grupo antes de você. Estava antes de mim, ela entrou primeiro comigo. E aí, como era esse processo? Eles traziam essa pesquisa e vocês desenvolviam, replicavam? Porque a ideia de Cleonice era um grupo folclórico, então ou seja, a ideia dela era garantir que a cultura continuasse viva, mas repetindo e reproduzindo o que ela via lá. Então, ou seja, ela ia lá, pesquisava tipo uma laúça e trazia para cá para a gente montar a laúça, basicamente como era a laúça, com as figuras que tinham. A música era feita ao vivo, então a gente tinha que escutar o que ela gravava para pegar o som. Então tinha muito isso de fazer a reprodução do brinquedo popular para o palco. Só que com a preocupação de garantir a coisa mais autêntica do mundo pudesse ser feita. Então era essa a ideia dela. E não mexer com nada, tipo, ela tinha preocupação, o figurino era igual o que ela fazia na recriação dela, as cores que ela pegava era igual, então assim, ela tinha todo esse cuidado com a reprodução original do que ela via lá. Entendeu? Então tinha esse esquema com Cleonice, que era ela que fazia com a gente isso. Mas dentro dessa tua formação, assim, em paralelo à escola Assis Chateaubriand, tu não teve nenhuma outra formação nessa época, não? Era só lá dentro da escola? Não, nessa época só na escola mesmo. Fora a história que eu tinha com o teatro, né? Porque o teatro tinha algumas formações com pessoas de fora, que aí era outro caminho que eu começava a absorver de interpretação. E depois... Qual a tua referência na área de teatro, assim, da formação dessas vivências que tu teve no teatro? Né? No teatro eu tive muito contato com o pessoal que era ligado à Federação de Teatro, a FETEAP na época. Então, ou seja, tinha Rudimar Constâncio, tinha Paulo Maff, tinha uma série de pessoas que eram da época e que esses a gente bebia, porque a gente até discutia, porque a gente era um teatro amador, popular, teatro de rua, e eles eram profissionais. Só que eu bebia muito, Zé Manuel, nessa fonte deles, porque tipo, a gente discutia muito na federação a nossa inclusão enquanto grupo de teatro. Não enquanto atores, porque a gente não aceitava ser ator naquela época. A gente queria ser um grupo de teatro, mas não tinha essa discussão de ser ator. Então, nessa conversa com eles, eu vivenciava muita história com eles, de perceber como era o processo, de fazer algumas oficinas. Então, ou seja, tinha isso. Zé Manuel, Rudimar Constâncio, Paulinho Maff, Tereza, que hoje é da Fundarp, Tereza Amaral. Então, tinha esse pessoal que tinha essa relação, que não tinha um contato direto comigo, mas assim, de dizer, mas a gente estava lá em reuniões com ele, e isso me dava um processo de observar. Eu sempre fui muito de observar o que acontecia, então, ou seja, de lá a minha função era essa. Eu sempre, quando ia para os espetáculos, eu observava detalhes pequenos, para poder trazer para a gente, para poder fazer aqui a coisa modificar. E também teve essa relação, quando eu entrei no balé, tinha uma relação com o Balé Pro do Recife, que eu achava muito bom, muito bonito, eu achava que era perfeito. Só que eu não queria, na época, copiar o que eles faziam. Eu queria observar o que eles faziam e só copiar a relação deles, que era da recriação. De que o brinquedo existia, ia para o palco e ganhava uma questão cênica. Então, ou seja, eu queria muito isso do balé. Eu achava que o balé, para mim, era a melhor companhia que existia na época. Mas existia uma clareza de que o balé fazia essa recriação? Eu tinha essa clareza. Eu tinha essa clareza. Porque algumas pessoas entendiam o balé como... achavam que ele tratava também uma dança de forma tradicional, assim, né? Ou não? Não, no grupo da gente, a gente já tinha essa consciência de que isso não era tradicional. Isso até porque na época existia uma briga, até porque a gente vê, quando nasceu o Deveras, o Assis Chateaubriand, era um período muito próximo com o do Balé Pro do Recife. Tipo, quando o Cleonice chegou aqui, ela chegou aqui em Brasília Teimosa em 69. E assim que ela chegou, ela criou um primeiro maracatu, que foi o Maracatu Imperial, junto com o seu Eudes, que é do Porto Rico. Então, ela começou a movimentar, a partir daí, a cultura, essa veia. E aí veio o Balé Pro do Recife com essa proposta de uma leitura nova para dança e tal. Então, ela já tem essa relação de dizer, não, o balé é um grupo que faz a dança diferente da gente. Ela já trouxe... Ela já colocava para a gente isso, a diferença que existia, que era um grupo
que não era um grupo popular. Ela dizia muito pra gente isso. Só que eu, particularmente, achava que era muito belo o trabalho que eles faziam com relação à recreação que eles davam aos foguetes e aos brinquedos. Então eu sempre fui apaixonado por eles. Só que existia essa briga eterna com eles, porque a gente tirava o mercado deles. E isso era verdadeiro mesmo. A gente fazia apresentações a custo zero, enquanto eles faziam cobrando. E a gente viajava para tudo que era canto aqui do Brasil. Acho que o balé, o Assis Chateaubriand, fez, acho que quase todos os estados do Brasil. Isso em eventos turísticos. E a gente fazia, e era custo zero, porque tipo, o que o balé tem de retorno era o figurino ou o material que era comprado. Então, ou seja, o governo do estado dava para a gente transporte, alimentação e mais os custos com figurino. Então isso era que a gente recebia deles. E como foi essa relação assim, tipo, da tua formação com a quadrilha? A quadrilha veio, tipo, quando a quadrilha nasceu, o grupo da gente já tinha o nome de Creonice Veras, já estava caminhando para a linha profissional. Eu já tinha montado, acho que era 3 espetáculos, que tinha sido Pernambuco Suas Tradições, tinha montado Raiz Nordestina e tinha montado o Bandeira de São João. Eram 3 espetáculos que eu tinha montado já, então, ou seja, eu já tinha uma discussão com a dança na cidade, eu já fazia parte de discussões em ciclo de dança, eu já tinha essa relação com algumas figuras de dança, com Mônica, com o próprio Ayrton Tenório, a Companhia dos Homens já fazia uma relação com a gente, já tinha a Companhia dos Homens ensaiava aqui no espaço da gente, então, ou seja, na época de Ayrton, ele dava aula com a gente, trocava ideias com ele. Isso já era da década de 90, né? É isso aí. É isso aí, 90. Então tem essa relação com eles e tem a relação com o Balé Negro de Pernambuco também, que eu já fazia parte do Balé Negro também, já tinha um contato com o Thelma Chase, que passava todo esse processo de formação. Então eu já tinha, politicamente, uma articulação com a dança na cidade. E aí a coisa foi... Então, tu teve na tua formação, assim, essa passagem pela... A passagem não, né? Essa formação na escola mesmo. Na escola, exato. E com as pessoas que eram das oficinas, né? Que davam oficina na escola, né? Tipo, Viraci, não sei se Nascimento Passo você chegou a ter. Nascimento eu não cheguei a ter aula com ele, mas ele deu aula também no grupo da gente. O Viraci eu tive aula com ele muito tempo, mas Nascimento não. E também teve essa formação que foi no Balé de Arte Negra, né? No Balé Negro foi quando eu peguei a formação mais pautada para a dança cênica. Foi no Balé Negro quando eu comecei a perceber que a relação do corpo tinha um movimento que provocava no palco, essa coisa. Foi quando eu comecei a entender isso. E aí depois veio Mônica Lira, veio o pessoal eu comecei a fazer oficina com uma série de pessoas que foi me trazendo isso para o Ayrton Tenório, nessa compreensão de que a dança não era só um resgate cultural daquela tradição. Ela ia além disso. Então, ou seja, foi aí que comecei isso a partir de 90. Aí quando a gente veio com a quadrilha já veio com a proposta de fazer uma recriação, uma leitura nova do brinquedo que eu detestava, que era a quadrilha, eu não gostava, entendeu? Eu achava que era um saco, porque aquele casamento era cansativo, então, ou seja, quando a gente montou o Bandeira de São João, então o Bandeira tinha um formato que para quem assistia dizia-me que isso é uma quadrilha, que eu trazia o matuto do interior para morar na cidade grande, e esse matuto aqui enfrentava 1000 histórias, mas eu dizia assim, mas ele tem na bagagem dele a cultura popular. Então ele trazia isso e ele não esquecia. Então acontecia um casamento matuto no final do espetáculo, que era uma quadrilha, baseado no disco de Ronaldo, Ronaldo Brito. Então no final era uma quadrilha. Então a gente fechava o espetáculo com uma quadrilha junina, como garantia de que a população que veio na cidade grande tinha garantido que aquele brinquedo dele estava na bagagem dele. Então, ou seja, isso era o roteiro nosso, era garantir isso. E aí quando o pessoal viu, não, isso é uma quadrilha. Só que a gente trazia coco, ciranda, tem uma série de figuras, de outros elementos de dança dentro do brinquedo. E aí quando você não, traz para concorrer, aí eu resisti um pouquinho, mas fui para lá para concorrer com a quadrilha. Isso foi em 92. E aí, mas eu já estava na formação já tinha feito ciclo de dança, tinha feito algumas coisas que eu já estava já embasado nessa leitura do que era cênico. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas tinha uma bagagem já bastante forte de entendimento de que a quadrilha vinha para provocar uma mudança, de que a gente ia sofrer bastante e que a proposta da gente era essa mesmo, era dizer que esse brinquedo é popular, mas ele não estava acompanhando na época a situação.
tinha criado um movimento no Ibura, que era o movimento da quadrilha estilizada, mas esse movimento não acompanhava a nossa coisa regional. Teve vinha música baiana, umas saias longas como foram saias que não eram da nossa época, da nossa situação aqui. Então, a minha proposta era quebrar isso, era trazer uma quadrilha que pudesse transformar esse brinquedo numa coisa mais atual. E aí a Deveras veio com essa proposta de mexer. E aí foi um sufoco bastante, porque as pessoas não entendiam. A gente passou, acho que quase 4 anos para ser entendido. E entendido pela comissão jogadora, né? A população, assim que viu, achou, se identificou. Que era uma música daqui, era um movimento de dança. Dizia, isso é um balé, isso não é uma quadrilha. Dizíamos isso, vocês não são uma quadrilha, vocês são um balé. Que mesmo que tinha gente que não dançava no grupo, mas fazia parte, e a gente ensaiava muito para ficar tudo perfeitinho. Então, ou seja, tinha os movimentos já pautados na dança mesmo, como uma proposta de dança. O marcador, que era eu que fazia, não marcava nada. Minha função era muito mais de trazer a quadrilha para a plateia para a quadrilha, criar essa relação desse contato, porque as coreografias eram tudo ensaiada. Então, ou seja, a gente começou a criar terminologias, criar brinquedos no ciclo, que começou a marcar. E aí deu o que falar e ficou. Em 96 a gente foi campeão em vários concursos, aí fechou a história todinha. Em 99 eu viajei, fui para a França, aí parei a quadrilha geral. E aí quando voltei em 2001, retomei a quadrilha, mas percebi que meu tempo já estava atrasado. Eu já estava fora do tempo para fazer a história. Ou eu tinha que ter muita grana para fazer no que eu queria fazer, ou eu não fazia. Ainda fiz 2 anos, ficamos ainda entre as primeiras colocadas, mas aí eu senti que aí eu tinha que ter muito dinheiro para colocar as minhas ideias novas. Aí preferi parar. O tempo estava atrasado em relação ao que estava acontecendo na época. É, porque não era nem o tempo atrasado. Eu não tinha grana para produzir o que eu queria fazer. Então eu ficava inventando 1000 histórias para trazer o novo, só que esse meu novo era muito fraquinho. Era uma coisa que não segurava. Então eu já disse, não, melhor parar, porque a gente fez a história já e não tem por que continuar. Então aí decidi parar em 2002. 2002. Mas assim, só para a gente entender um pouco assim, a trajetória do próprio grupo mesmo, né? A Deveras tem um grupo que tem uma trajetória bem... Né? Nasceu com o Leonice, numa escola, e depois passou a direção para você e tal. Então, fala um pouquinho assim, tipo, tu sabe como foi o surgimento do grupo do Leonice Vera lá naquela época? Assim. Foi uma coisa da escola mesmo, a vontade de trabalhar a dança na escola? Segundo o que ela fala pra gente, falava antes, ainda fala hoje, é que ela queria garantir dentro da escola os alunos o tempo todo. Então, ou seja, Cleonice, como era professora de artes, formada em arte, não sei o que ela fazia, então, ou seja, ela fazia com que a escola fosse o ateliê dela. Então, ela tinha uma escola, o Assis Tobrinha na época, era a melhor escola que tinha aqui em Brejo de Moza, era a escola número 1. Então, todo mundo queria estudar no Assis, porque tinha uma relação de respeito, de seriedade, essa coisa que tinha na escola. A escola era top na época, em comparação a hoje. E ela era diretora da escola, então ela fazia da escola a casa dela mesmo, ela vivia na escola 24 horas. E como ela era professora de artes, tinha feito escola de Belas Artes, muito que ela havia feito, ou seja, ela queria associar isso ao espaço da escola. E na época quando ela veio para cá, tinha muita violência já. E a ideia era garantir que a escola fosse um espaço para os alunos identificados de segunda a sexta pudessem frequentar a escola também sábado e domingo. Então ela começou a abrir a escola com esse propósito. Eu sempre digo que ela foi a primeira pessoa a fazer escola aberta, quando nem existia o projeto ainda, ela já fazia, então, ou seja, e com isso ela garantia que a escola não fosse depedrada, não era pichada, então a escola era mantida como uma escola de primeiro mundo. Então ela tem essa relação, então, ou seja, quando ela começou a fazer o trabalho dos finais de semana, com artes especificamente, era para isso, era para garantir que a escola tivesse esse zelo e a população pudesse cuidar da escola. E aí ela associava, tipo, na época tinha uma história de representante da sala, então, ou seja, o pessoal do grupo, na época, era quem era os representantes da sala. Então ela tinha um comando muito bom, porque em cada sala tinha uma pessoa do grupo que fazia final de semana com a gente não, quando não era mais, que fazia aula com ela e que era representante da sala. Então, era tranquilo o processo, tipo, quando não tinha aula, o professor para dar aula, aquela figura que estava lá
ia para lá para dar uma aula, ela trocava aluno de sala, botava alguém que fosse melhor na matemática para fazer, alguém que fosse de arte. Então, ela tinha esse cuidado o tempo todo. Ela passava 24 horas na escola, ela não tinha outra ocupação. E quando ela resolveu sair da escola, foi por uma questão política? Assim. Não, chegou o prazo dela de se aposentar. E também tem a questão política, o governo já era outro governo, já estava dividido, o estado era um, a prefeitura era outra, tem uma divisão. Mas não foi nem por isso, foi o prazo dela de aposentadoria mesmo. Você tinha chegado já e ela ia se aposentar. 85. Aí quando ela saiu da direção da escola, ela se aposentou, aí ela automaticamente, o trabalho do grupo também passou em direção da outra pessoa, ou ela continuou dirigindo? Não, ela passou a deixar com a gente, porque como o material tinha sido conseguido com as apresentações do grupo, então o grupo não era da escola. Eu dizer isso, o grupo tinha o nome da escola, representava a escola, mas o material era nosso, porque tinha sido conseguido com o esforço da gente, do pessoal que dançava. E nessa época a gente já estava fazendo umas representações extra. Já tinha um grupo que tinha se dividido dentro da escola e fazia com Zazarte Moreno, um cantor, no Cartier, que era uma casa que tem aqui em Boa Viagem, e fazia apresentações folclóricas à noite. Então já tinha essa divisão. Eu até fiz um tempo essas apresentações também, que era com o Zazá. Ele cantava e a gente fazia frevo, samba, coisa ao vivo lá, num restaurante que tinha lá em Boa Viagem, que era de um português. Então as pessoas já estavam começando a fazer algumas coisas extra fora. Já tinha esse caminho já. O pessoal já tinha uma visão de querer ganhar dinheiro. Algumas pessoas, não era todo, não tinha visão profissional, mas queria ganhar dinheiro com isso. Então, daí quando ela saiu, ela disse, não, fica com vocês o material. Só que assim que ela saiu, a gente já estava articulado em um grupo de reuniões. Porque assim que eu cheguei no Deveras, que era no Assis, eu comecei a propor uma reunião após cada ensaio, para avaliar, para ver quem estava errado, como é que estava a situação, como foi a aula da professora, e até criar no grupo um rodízio de professores. Porque antes a gente tinha só Graça, Isamar e Elma, que era a que dava aula. Então, ou seja, quando o Cleonice saiu, esse pessoal que era professor já estava meio desfacelado, e aí a gente tinha que criar uma estrutura para segurar o trabalho. Então a minha proposta foi fazer aulas em rodízio. Então a diretoria se reunia e cada sábado, que era só no sábado, uma pessoa da diretoria assumia o ensaio. E aí tinha que pesquisar, tinha que passar o movimento, tinha que fazer tudo. Era uma pessoa que fazia todo o processo do sábado. E o grupo na época a gente tinha para mais de 40 pessoas fazendo aula, então era um grupo grande. Então, antes a formação do grupo ela era tipo Cleonice, que dirigia, e tinha outros 3 professores. Que eram do grupo e que dava aula. E Ana. A organização do grupo tinha assim, a direção, os 3 professores e os alunos. Basicamente a direção do grupo era só de Cleonice. E aí, os professores davam aula só dava- baseada na própria pessoa. exato, o que ela fazia, exatamente. E aí, nesse segundo momento, quantas pessoas eram da diretoria? Éramos 9. Não. Aí esses 9 que se Exato. nas aulas. Exato. Mas quem trabalha de direção? Ou era uma direção normalmente? Tinha um trabalho de direção, mas não era pensado como direção. Porque a ideia era que a direção era feita por todo esse grupo dos 9. Sentava, discutia, sentava com todo mundo, avaliava. Aí quando avaliava no grupão maior, essa diretoria menor sentava, relia o que foi avaliado e dava as metas para o ensaio seguinte. Então, ou seja, tinha esse processo. E que era muito pautado no que eu fazia já na luta popular, no movimento social. Eu fazia sempre isso, no Mais Um, no grupo que eu estava no Conselho de Moradores, como eu vinha também eu tinha feito parte da diretoria do Conselho de Moradores na época, então, ou seja, eu tinha sido secretário, acho que era isso. Então, ou seja, eu já tinha um envolvimento muito forte com essa discussão social, política, na comunidade. Então, ou seja, o que eu aprendi fora, eu levei para lá, nesse lado. Foi a minha formação maior, foi essa relação com o social. Então, Quantas pessoas? Qual era o nome dessas novas pessoas da diretoria? tinha Graça Costa, tinha minha irmã Ladjane, tinha Magali, tinha Charles, quem mais, se me lembrar, Charles, Denilson. Eram as pessoas que eram mais antigas do grupo da escola
e mais atuante no grupo. Então, a Isamar, a Graça, a Ladjane, o Isclapo não era mais, nem Elma também estava mais não. O restante não lembro não, o restante não. Mas eu posso tentar resgatar isso. Tinha quantos anos nessa época? Eu acho que eu tinha 17, 18 anos. Acho que era isso. E como era, esse trabalho de diretoria, né, que você falou assim, como acontecia? Vocês se encontravam, discutiam, mas e essa outra organização que existia, por exemplo, de produção e tal? Todo mundo fazia junto? Ou era... Não, isso desde a época de Cleonice era feito junto com ela. Tipo, ela criava, pesquisava com o pessoal, trazia, ela fazia os desenhos do figurino e ficou fazendo um tempão pra gente ainda. E a produção era feita coletiva, tipo, vamos fazer a roupa nova para tal dança. Então todo mundo marcava lá, tinha horário de ensaio da dança e horário de bordado, que a gente chamava. Então, ou seja, a sala da gente era enorme lá no espaço da escola e tinha tudo, tinha tesoura, agulha, linha, tinha tudo lá na tesoura. E que a gente fazia o primeiro modelo e entregava pra gente. E a gente fazia a produção coletiva, todo mundo fazia junto. Ainda faz hoje, né? A gente tem esse processo ainda hoje de criação, de produção coletiva. E essa parte de lidar com apresentações, quem é que articulava as apresentações, cachê, início? Não, aí essa parte eu tive que fazer esse link, de criar, tipo, como eu tinha relação com o movimento social, e aí eu comecei a frequentar várias reuniões, e aí começar a espalhar o telefone da gente, eu ligava para a escola, às vezes a diretora que tinha assumido a escola dizia, tem uma apresentação de vocês em tal lugar, aí a gente ia. E nessa época eu tinha um contato com a Impetu também, a Impetu fazia esse link com a gente. Só que eu já estava questionando a Impetu porque tem uma relação de escolha das meninas que queriam. Eles diziam sempre que era como se fosse um açougue. As carnes melhores eles queriam colocar para viajar. E a gente começou a questionar isso porque era um grupo popular, numa comunidade carente, e a maioria da população era negra, então não tinha porquê. Eles queriam sempre as brancas, de cabelo longo. E esse elenco era pouco que a gente tinha, não tinha muito não. Então ficava uma coisa meio de comercializar pela estética que eles queriam. E eu dizia que isso não funcionava. E a gente começou a brigar com isso com a Impetu, até chegar a cortar, literalmente, relações com a Impetu. Tanto é que até hoje eu não faço mais trabalho com a Impetu. Quero retomar agora, mas até hoje não faço mais, desde 89, esse período, lá pra cá que a gente cortou relações e ele não fez mais. E aí, só que a gente tinha também como negociação de trabalho, a gente fazia o Frevança, fazia o Folia, que era a referência do grupo da Escola Soberana fazia esse trabalho. Então, ou seja, tinha já uma divulgação, não sei se era natural, mas tinha divulgação do grupo que aparecia e as pessoas sabiam que tinha. Na época existia só a gente, eu acho que o Recordança, como é aquele grupo que tinha? Retornança. Pronto, tinha Retornança, a gente, o Grupo do Recife e os grupos de dança afro. Não tinha mais grupo na cidade do Recife, então, ou seja, era muito limitado o quantitativo de grupo que fazia dança popular. Hoje a gente tem uma porrada, mas na época não tinha esse quantitativo todo. Então era muito fácil identificar os grupos que existiam, e tipo, para cobrar era o Polo do Recife. De graça tinha gente, então, ou seja, essa relação sempre tinha como entrar em contato. E a escola era referência nossa por um bom tempo. Mas de graça, nesse sentido que você fala, né? Pagavam a hospedagem. Exato, era nesse processo. Aí quando a gente começou a cobrar, quando eu comecei a participar das discussões do ciclo de dança, para entrar, para ser inserido, comecei a mandar proposta para a prefeitura, para se encaixar nas programações que tinham lá. E aí quando a quadrilha veio, a quadrilha de Veras, aí foi muito melhor para a gente, porque aí eu tinha um contato mais constante com as pessoas, eu sabia onde estava acontecendo e eu estava lá o tempo todo, e esse contato facilitava a negociação. Embora eu sofri muito, porque tipo, para negociar, eu não sabia qual era o preço que cobrava, eu não tinha base de nada, então, ou seja, eu tinha que ligar para alguém de algum grupo, saber qual era o preço dele, fazer a linha de que vou contratar, para poder ter uma base do meu trabalho. E eu tinha a preocupação de não cobrar um preço abaixo de quem estava fazendo, quer dizer, eu vou estar sacaneando com as pessoas, então, ou seja, eu tinha que ter eu sabia que eu não tinha um trabalho no nível do Polo Recife, mas eu não queria cobrar tão abaixo deles para não perder o mercado deles. Então essa ideia eu já tinha desde que comecei a assumir o processo de trabalho, de respeitar, de que tinha que ter os valores dados a cada figura que estava fazendo o trabalho. E aí fui aprendendo no dia a dia. Assim, foi uma coisa muito, eu digo doida, porque eu não tive nenhuma formação para saber como comercializar, para saber como dirigir. Então eu fui aprendendo
vendo e fazendo. Não teve como dizer, vem aqui, o curso é esse. As figuras que eu tinha como referência eram as figuras que eu observava mais. Então eu observava e traduzia para o trabalho. Mas não teve nenhuma formação específica para isso não. E sofri muito mesmo para vender espetáculo. Muito. Eu não tinha base de nada, saber como é que eu vou cobrar. Aí dizer, não, o espetáculo eu tenho o preço. Não, eu só quero só 2 danças. Então eu tenho que fracionar o valor do espetáculo. Aí depois eu comecei a pautar do cachê dos bailarinos, ou seja, eu tenho 10 bailarinos. Só que isso era prejuízo, porque depois eu dizia, não, 10 bailarinos cada um ganhava na época, R$30. Só quem ia pagar o transporte, quem ia pagar a alimentação, quem ia pagar o figurino, então, ou seja, eu comecei a juntar as coisas que tinham que ser feitas para poder ter um cachê que pudesse contemplar tudo. Então eu sofri muito com isso. Mas nessa época, amiga, quando o balé começou, qual era a perspectiva de atuação? Assim? Porque se vocês não recebiam cachê na época, era só olhar, só recebiam o que produzia e tal. Qual era a perspectiva de Cleonice? Ela queria tirar os jovens das drogas e garantir a preservação dos fogueiros populares. Era garantir que o jovem, o adolescente, pudesse conhecer os brinquedos e deixá-lo vivo sempre, não morrer. Então, ou seja, o maracatu, o coco, a ciranda, então, ou seja, e era muito, para mim, foi uma escola grande isso, porque aí eu comecei a entender o valor do brinquedo popular e aí poder mexer com isso para trazer para os dias atuais. Mas para trazer para os dias atuais, eu hoje ainda tenho a base, tipo, o Deveras já fez depois desse tempo, aula com diversas pessoas. Mas a minha preocupação é que o pessoal não perca a essência do popular, do pé chapado no chão, do corpo meio desengonçado, da relação, da diferença, tipo, do jeito que dança ela, do jeito que dança você, que não tem que ser igual, não tem que ser essa coisa que às vezes os balés pedem. Então isso eu sempre garanti e foi pautado nessa relação inicial, de que a autenticidade ela parte da relação de que cada um tem seu jeito. Então isso eu até brigo até hoje, quando o pessoal me ensina cavalo marinho, eu digo, vai ensinar o quê? Passo, movimento. Agora, claro que Lilica vai aprender de um jeito e eu de outro. Porque é isso que é feito com o brinquedo popular. Então cada um tem o seu jeito de dançar, não vai ser igual. Quando você começa a uniformizar, quebra essa relação da tradição e perde um pouquinho essa essência do que a gente quer passar até hoje. Então, ou seja, até o que eu faço espetáculo hoje, eu pauto nessa relação dessa vivência de respeitar cada figura. Só que com outra técnica mais apurada, né? Mas é essa relação. E isso tinha na época de garantir o resgate e a cultura popular viva. Essa era a ideia de Cleonice, era que isso não morresse. Isso que ela resgatava era trazer para cá, para que a gente pudesse conhecer e pudesse divulgar. Mas depois, assim, no caso, quando assumiu a nova diretoria, essa perspectiva de atuação mudou? Não, a princípio não. Quando a gente montou o primeiro espetáculo, tinha o mesmo formato. Só que a gente estava concorrendo com uma situação maior. Então, ou seja, para comercializar, eu tinha que adaptar algumas coisas. Então, ou seja, não dava para ser o tempo todo com música ao vivo, porque o custo era maior, o canto que a gente tinha não era afinado. Então, tem uma série de coisas que começavam a atropelar o processo. Então, eu quero mostrar um trabalho bom, então eu não posso fazer tudo ao vivo porque eu não tenho profissionais adequados para isso. Então, a gente começou a ver o que era menos caro para a gente. Então começou a pensar em gravar música, em reproduzir o mais autêntico possível, mas sem deixar falhas, tanto na dança como no canto, como na interpretação. Então vocês, assim, nessa mudança de diretoria, tiveram um pouco mais uma relação de cuidado com o profissionalismo? Teve, bastante. Acho que foi uma fase do balé quando passou a pensar em se transformar profissionalmente, em discutir o que seria ser profissional, o que iria trazer pra gente esse comércio. E aí saber que a gente fazia, tipo, a gente tinha consciência que viajar com a Impetu era bom demais, porque divulgava o trabalho, mas não divulgava o nosso trabalho, porque em nenhum lugar que a gente ia, dizia o deveras, o Assis vai viajar. Era sempre a Impetu, traz o pessoal. Então, ou seja, a gente começou a perceber que essa relação não trazia nada pra gente de retorno. A gente conhecia todo o país, mas para o trabalho, para se firmar, a gente não tinha nada garantido. Então começou a perceber que era necessário cortar algumas coisas e adequar algumas coisas ao trabalho. E como era assim, o cotidiano do grupo? Porque a
a gente sempre tem que estar falando das duas fases, né? O cotidiano do grupo quando era na escola e se mudou depois, como era depois. Quando era na escola, a gente tinha ensaios só o final de semana, que era o sábado e às vezes o domingo. Às vezes era só o sábado, era uma manhã inteira, uma tarde inteira. Quando a gente começou a assumir, a gente começou a marcar mais dias na semana, tipo, era sábado e uma segunda, por exemplo, o sábado e uma quarta-feira, então tinha 2 dias. E aí quando começou a produzir espetáculos, e se tem a necessidade que tem que ensaiar bastante, a gente começou a ensaiar de segunda a sexta. Porque a gente começou a perceber que para melhorar o trabalho tinha que ter mais ensaios. Então foram fases que a gente, isso foi a gente tinha essa consciência, tipo, quanto mais ensaiava, melhor o trabalho ficava. Essa a gente tem essa consciência já, a diretoria. Essa fase dos espetáculos foi mais ou menos na década de 90, né? Foi em 90. Vocês começaram. E antes disso, então, essa fase dos espetáculos era na década de 90. E antes disso, no finalzinho de 80, né, depois que vocês assumiram a diretoria, vocês apresentavam coreografias, viajando com a IPTU, ainda era essa relação de coreografias, né, de apresentar. Não, a gente montou o primeiro trabalho, acho que foi em 87. 87, se não me engano, se não me falha a memória. A gente montou um trabalho já pautado, pensando numa relação turística, que era um espetáculo, tipo uma revista, para vender esse trabalho. A gente fez o primeiro trabalho, acho que na época era o Cavalo Dourado, que hoje é o Baile Perfumado. Então, eu não sei quem foi a pessoa, mas foi uma pessoa ligada ao turismo que procurou a gente e tentou comercializar, gravou, filmou, uma história, e ia ser o Cavalo Dourado como uma referência para o turista assistir. E a gente montou o primeiro trabalho, que era Pernambuco e suas tradições, que era ao vivo ainda, a gente cantava ao vivo, mas tinha algumas coisas que eram música mecânica, a gente chamava, música CD. Então, mas era o primeiro trabalho que a gente fez, isso eu acho que foi em 87. Aí depois disso veio o trabalho com Suzana Costa no Barreto Júnior, que foi o Raízes Nordestinas. Foi um projeto grande. Suzana Costa, o espetáculo era Raízes Nordestinas, que aí foi quando a gente pautou o espetáculo para uma temporada no teatro mesmo. Isso a gente já tinha feito alguns trabalhos, tipo Quartas da Dança, que a gente tinha feito, participado de alguma coisa, mas como um grupo ainda da escola que se apresentava. A gente estava ganhando já o reconhecimento da cidade e também ganhando o conhecimento do que era um teatro, como é que funcionava, o que era a luz, como é que a luz entrava, e a gente já começava a entender isso. Então a gente montou esse espetáculo com a produção de Suzana Costa, que a ideia era vender para o turista da Zona Sul. Então o Barreto Júnior era a referência que eles queriam fazer, onde a pessoa ia jantar e ter um espetáculo. Muito no modelo europeu, que a gente na época já discutia isso. Então, ou seja, e a gente montou um espetáculo de primeiro mundo na época pra gente, que era top 10, só que não emplacou, não conseguiram vender o projeto, a gente ficou em temporada quase 3 meses. Tinha um cachê, porque a prefeitura bancava, era garantido, já começava a mexer com dinheiro, e aí era bom. E também uma coisa que eu me esqueço, nesse período de transição entre Cleonice e o grupo, já quando ela saiu, a gente conseguiu um apoio politicamente com Paulo Rubem. Paulo Rubem na época era vereador, e na época a Câmara tinha uma subvenção. E na discussão pública que eu fazia parte, a gente tinha a gente, o Deveras, o Daruê Malungo, o CEPOM, tinha umas 5 entidades que se discutia junto e essa subvenção vinha pra gente. E a gente tinha como se garantir, tipo, pagar algumas coisas, fazer algumas coisas que a gente tinha. Então, ou seja, foi o primeiro contato com a manutenção independente nossa, financeiramente. E foi um tempo bom com o Paulo Rubem, que não tinha preocupação, ele era político, mas aí ele não cobrava nada com relação a isso da gente. Era mais para garantir, fomentar o que a gente fazia na área, nas comunidades. Aqui, lá no Campinho do Barreto, com o Daruê, Chão da Estrela, e acho que tinha pessoal no Ibura, acho que tinha também. Tem uns grupos que ele fazia, a gente discutia, e isso era voltado para a arte. Aí foi um período bom também. E o que era que vocês discutiam? A gente discutia a política cultural na época, só que numa discussão muito primária, mas era discutir a política cultural na época, de garantir essa inserção nossa nesses eventos. Então tinha esse gancho para poder a gente ter esse contato, ou seja, sabia o que estava acontecendo, tinha informações do que ia acontecer, e aí esse grupo discutia muito isso e era bom porque a gente tinha como entrar nos outros espaços. Era essa relação. E isso foi muito bom.
Até temos que falar com relação a isso, mas é isso que a gente... Foi um período bom. Político e bom. E foi quando eu aprendi essa relação minha, de como lidar com essa relação do governo. Em relação ao cotidiano ainda assim do grupo, né? Como eram assim, o treinamento de corpo de vocês, como acontecia na época, né, de Cleonice? Existia, além desse trabalho da pesquisa que você fazia? Ok. Deixa eu só tirar um negócio aqui. E a gente corta na edição. Além desse trabalho da pesquisa, né, dela levar as danças populares, existia alguma aula antes, tal, com essas professoras que você falou, Isamar e Graça, ou já era uma aula aprendendo as danças populares, era uma aula diferente? Como era? Não. Assim? Tinha aula era direto, a pessoa fazia pesquisa e vinha direto. Agora tinha esses cursos que ela fazia sempre para a escola, que era de teatro, que era de música, que aí isso, quem era do grupo, fazia parte também. Tinha que fazer aula. De pintura, de entender as cores, isso ela dava também pra gente, de compreensão. O figurino não era só o figurino pelo figurino. Tinha um porquê de ser, tipo, por que usar aquela cor, por que combinar tal cor, então, ou seja, isso ela me ensinou muito bem, entendeu? Porque como ela era professora de artes, ela tem essa preocupação de que a gente entendesse que a roupa não era só a roupa pela roupa. A roupa era feita porque tinha um sentido para ser executada. Tipo, ela criou vários figurinos, a gente até depois colocava nomes. Frevança foi várias roupas que ela fazia para Frevança e que tinha nomes que a gente colocava por entender o que ela queria colocar na roupa. Então isso a gente já tinha com ela. Não era todo mundo, mas tinha uma boa parte que tinha esse entendimento. Mas aí depois, quando o grupo, na continuidade do grupo, essa relação de aulas foi ampliando a partir do momento que vocês tiveram que ensaiar mais, se encontrar mais? Como era a questão do treinamento mesmo, né? Não, o treinamento começou a perceber, tipo, aí veio diversas influências, certo? Porque a gente percebia, tipo, como acontecia no Popular do Recife, como acontecia no Arte Negra, como acontecia em vários grupos, e aí isso foi trazendo para fortalecer o trabalho da gente, entender que, tipo, não era só reproduzir o movimento pelo movimento, era a preocupação de que o bailarino tem que ter com o corpo dele, como era colocado em cena, qual era a postura, e aí entender que, tipo, o popular tem uma postura mais curvada, então entender isso. E a gente passou um tempo querendo dançar todo mundo esguio, querendo achar que era o bailarino clássico. E aí foi um processo de crescimento, porque era cada momento que trazia, isso é novo. Então, a ponta do pé, bota a ponta no pé, que isso é coisa de bailarino, ou seja, essas coisas que aconteciam, e que a gente foi começando a trazer e entender que isso era um processo de leitura para cada modalidade de dança, cada tipo de dança clássico. E aí, o contato com a Tenório, o contato com Mônica, o contato com o pessoal, isso foi abrindo o entendimento, que eu digo assim. Entendendo que, tipo, até aqui eu fiz muito tempo parte do Arte Negra, então, ou seja, minha bagagem como direção foi muito pautada em Thelma Chase, porque a Thelma era muito dura com o processo e eu achava muito perfeito o que ela fazia. Ninguém adorava a Thelma, mas eu adorava a Thelma porque ela fazia, porque ela era super grossa, mas o resultado do trabalho era nota 10. Então, isso para mim foi um aprendizado grande com ela. Mas ela era dura em que sentido? Assim? Em todos os sentidos. Porque o resultado do trabalho para ela tinha que ser perfeito, não podia ter meio termo. Então, tanto é que o Arte Negra fez sucesso há pouco tempo, mas foi um sucesso geral, que ela tinha preocupação com detalhes pequenos, e isso me deu muita brecha para entender esse processo, de que isso, embora eu não sou tão rígido, eu sou mais maleável, consigo entender que cada figura tem seu tempo, então, ou seja, o Deveras já trabalha com um processo de criação coletiva, já tem uma história de você chega hoje, faz ela com o pessoal antigo, já mistura, eu não consigo separar o novo do antigo, para mim acho que quem chega, quem for bom vai pegar o processo, quem não for, algumas pessoas têm aula em particular, mas no geral, quem chega no Deveras vai se juntar com quem é da época que foi fundado. Então, a gente trabalha muito nesse entendimento de que juntar é melhor do que separar. E eu não classifico isso ou aquilo. Eu sempre fiz isso o tempo todo no Deveras, foi a entendimento de que você vai chegar hoje e vai. O teu pico, o teu trabalho é que vai dizer quando tu vai para a cena. Eu vou dar a oportunidade. Tu vai subir no palco, porque eu acho que mesmo novo ou velho, tem que ter a oportunidade para subir no palco. Se pecar, eu vou sofrer esse pecado porque a direção é minha, mas de toda forma
é um risco que eu corro e eu acho que faz parte da nossa história também. Isso fez parte antes também. Quando a gente tinha a apresentação com o cronista, a gente fazia pesquisa, ensaiava e ia se apresentar. E dos 30 dançantes que tinham lá, 15 estavam perdidos ainda. Então aí os melhores estavam na frente puxando, mas tinha uma reca lá atrás que estava errando tudo. E isso acontecia, então, ou seja, e que eu acho que é muito do brinquedo popular. Dos cavalos marinhos da vida, do maracatu, o pessoal vai lá, vai dançar. E faz, uns dominam e outros estão aprendendo. Então isso a gente ainda alimenta um pouco. E que fez a gente crescer, acho que também. Em relação a essa questão do Balé da Arte Negra, como foi teu ingresso, né, no Balé da Arte Negra? Assim? Você estava contando, né, que você entrou para fazer só uma parte do espetáculo. Porque o tema queria fazer, nessa proposta dela, era juntar. O Arte Negra vem com a proposta de trazer um novo, um diferencial na dança afro. E como eu fazia já parte do Assis Sobrinha, que era do Deveras, a gente fazia um popular. E aí a Thelma gostava do que a gente fazia no frevo, do que eu fazia. E ela queria associar esse frevo popular ao afro, sem ficar uma coisa normal. Ela dizia que tinha que ser uma coisa diferente. Então eu juntava o afro com o frevo e fazia participação. Eu entrei para isso no Arte Negra, para trabalhar essa inserção do popular dentro do afro. E aí comecei solando, fazendo solo, mas depois entrei no elenco aí fazia as duas coisas, solo e elenco. E assim, e foi para mim até entender essa relação de que outras linguagens vão estar associadas ao meu trabalho, sem eu perder a base do que eu faço. Então isso foi também uma grande bagagem para mim. Passou quanto tempo no Balé da Arte Negra? Eu passei os últimos 4 anos do balé. Foi isso. Mas você continuou? Eu peguei o balé quando se montou o final do Ogum Onierê. Não sei que ano foi. Foi quando eu entrei lá. Estava já acabando a temporada do Ogum. E aí quando você entrou no Balé da Arte Negra, você continuou no Deveras? Continuei no Deveras. Mas aí isso é a grande complicação. Tipo, foi vários anos eu fazendo parte do Deveras e de diversas companhias. Então, ou seja, fazia parte do teatro, não sei o que. Então tinha essa relação de não assumir o Deveras como minha refeição maior. Então, depois que eu fundei a quadrilha e tal, que a gente tinha um processo de trabalho, a quadrilha trouxe o grupo mais para a cidade, para ser reconhecido, não enquanto como quadrilha. E aí viajei, quando eu voltei de viagem, foi que eu percebi essa relação da importância da gente, da importância de eu estar no trabalho e para a cidade também. Então, ou seja, foi quando a gente começou eu comecei a viver mais Deveras e esquecer tudo que tinha ao redor. Então não tem mais arte negra, não tem mais teatro, não tinha mais nada, era só o Deveras. Porque nessa época fazia parte do teatro mais um, estava no final ainda tinha mais um, e tinha o Arte Negra e tinha um grupo do movimento de escolas comunitárias que fazia parte também. Então, ou seja, eu tinha diversas entidades que faziam parte, o CEPOMA também, que é o CEPOMA, na época era o Fundação Herê. Então eu tinha vários grupos que faziam parte e o Deveras não tinha a minha presença constante. Então foi a partir daí que eu abri e disse, não, tem que agora só ficar com o Deveras. Essa tua viagem para a França teve uma relação profissional? Foi com a dança. Eu fui lá para trabalhar com um grupo que a princípio foi Otacílio, do Trapiá. Teve uma seleção aqui na Casa da Cultura. O Otacílio foi, eu fui também para a seleção e foi selecionado 3 coreógrafos. Otacílio, eu e Da Hora. Que é dos Coelhos. A Elcio Da Hora. Então, aí, na primeira ida, quem foi o Otacílio trabalhar. Então, eram 12 bailarinos de diversas companhias, uns que nem dançavam mesmo, era só porque a mulher que veio aqui escolher, queria, porque tinha capoeira, tinha não sei o quê, tinha uma beleza plástica para ela, ela dizia uma bunda brasileira para ela ver, então tinha isso, ela selecionou 12 pessoas daqui, de cabeças completamente diferentes. Aí do Deveras foi uma menina do Deveras que viajou, que foi Patrícia. E aí o Otacílio ficou lá acho que 3 meses, mas ele não aguentou o trabalho, aí voltou. Aí a Elcio foi, ficou mais 2 meses, e aí depois a Elcio veio embora também, aí ela mandou me chamar. Esse foi final de 99. Aí eu fui embora, fiquei como coreógrafo, diretor do trabalho lá, e produzia também figurino, essa série de coisas. Aí fiquei lá, aí quando a gente conseguiu, desde Otacílio, levar maracatu para França, levar frevo, caboclinhos. As danças daqui
foi montada lá desde a Otacílio e eu continuei com o processo. Chachada, a gente levou muita coisa para lá. E foi interessante porque aí era um lugar lá onde só os baianos comandavam. No Pernambuco não tinha chegado ainda lá. E a gente chegou lá para tirar o grupo dos baianos, que tinha sido demitido, e a gente entrou como Pernambuco. Então foi duro, porque para inserir a nossa cultura foi complicado, porque os baianos têm uma relação muito de ser os melhores. E a gente sofreu muito, acho que quase 6 meses nessa luta lá para conseguir colocar o que era nosso. Mas era um grupo que se apresentava... Tinha um restaurante, a gente era contratado, tinha um contrato de 2 anos, o patrão pagava aluguel da gente, alimentação e o salário. E a gente trabalhava de segunda a sexta, fazendo aula com dança e se apresentando para o turista. E aí passou um ano, passasse um ano... Aí eu passei um ano lá, voltei para cá, fiquei 3 meses, aí voltei para lá também, fiquei mais 3 meses e decidi encerrar o meu contrato. Voltando assim um pouco nessa discussão que você estava fazendo de como é a criação dentro do Deveras e essa criação que ela entende um pouco essa coisa do tradicional, né? Então ela é um lugar diferente que você passou a entender depois de uma criação, né? De ser homogêneo, de ser igual, de ser um pouco mais colaborativo. Explica um pouco assim, como é esse pensamento de criação, como acontece o processo criativo, né, dentro do Deveras, como é que se dá a criação de um tema, é por meio de você, ou é todo mundo junto, como é que surge um tema para o espetáculo, como é que surge o desenrolar desse espetáculo? Então, normalmente o tema do espetáculo eu sempre levo para o grupo, eu sempre provoco nas pessoas. E eu trabalho muito com, eu chamo de laboratório com ele, então, ou seja, o tempo todo, tipo, eu estou pensando agora no espetáculo que é Meu Mundo é Seu. Então, foram várias aulas para eu chegar a esse nome e construir com eles, de entender que a ideia do espetáculo novo é apresentar esse mundo que parte de você, mas que também tem a ver com as outras pessoas. Então a gente fez várias aulas e não tinha nome ainda, porque a relação é essa, é de tentar criar, nesse quando eu chamo coletivo, eu trago a proposta, sempre eu trago, aí eu tenho um menino que é coreógrafo do balé, que é o Will, que faz coreografias, e eu sei que o que ele faz, ele cria 1000 movimentos. Dos 1000 que ele cria, eu só uso às vezes só 2. Eu digo, vou cortar, ele sai criando assim. E a gente tem uma relação de que ele vem por uma linha que não é muito parecida com a minha, mas quando ele começa a criar, o que ele cria, eu trago para a minha criação do tema. E aí começa a ser vivido aquilo como se fosse já criado para aquilo. Então, ou seja, o Will é meu coreógrafo, eu acho que para mim, sem ele eu não consigo criar nada assim, em relação. Eu faço coreografias também, adapto o espetáculo, mas o que ele faz para mim é fonte de criação para os meus temas. Então no Deveras acontece isso. Tipo, nesse espetáculo agora que eu remontei, esse espetáculo Bandeira de Todos os Santos, ele foi feito em 2001. Antes de acabar a quadrilha, a gente criou um espetáculo para a rua, com a proposta de não concorrer, que era um espetáculo que falava do ciclo junino. E esse espetáculo tem a música ao vivo, tem uma série de coisas, então, ou seja... E aí agora eu estou remontando esse espetáculo para apresentar agora nesse ciclo agora junino. E na remontagem eu utilizei muita coisa dele, mas tiveram momentos que o grupo fez coreografia. Eu dividi o grupo em 4 e cada um criou e depois juntou e um processo para chegar à minha direção final. Dizer, agora vamos cortar isso aqui. E até o corte das coreografias eu fiz com eles. E não, ó, vamos pensar. Você criou isso aqui, mas aqui não vai casar com a história que vem depois. Então, ou seja, para eles entenderem que a coreografia faz parte de um todo. Então, eu não posso só criar movimento por movimento. Ele tem que provocar. Eu sempre escutei isso com o Duda Maia, que é tipo, tem que ter a ação e a reação. Então, eu não posso criar um movimento sem ter essa relação de provocar nas pessoas. Então, isso a gente usa hoje muito dentro do grupo. E hoje eu sei de quem tem competência para criar, para coreografar, e quem é só bailarino. Então, ou seja, a gente levou um tempo para entender isso. Eu passei um tempão querendo entender que a diretoria do Deveras era todo mundo junto, só que hoje eu sei que não é. Hoje eu digo, tipo, eu tenho uns 5 anos, 6 anos, que eu entendi que sem a minha pessoa a coisa não funciona. Quando eu fui para a França, deixei eu trabalhar aqui com o pessoal, e o pessoal segurou a onda. O Will segurou, Mariângela, mas a cidade em si, ela tem uma cultura que é muito personalizada. Então, ou seja,
Lilica é de qual grupo? Do Recordança? Então, ou seja, se Lilica sai, até que ela assuma o lugar, vai levar um tempo, porque a referência do Recordança vai ser você e mais não sei quem. Então, no Deveras foi isso. Quando eu me afastei por 1 ano e 3 meses para a França, então o grupo segurou, fez apresentações, mas o grupo, quando eu voltei para cá, para tentar retomar o processo, eu passei 8 anos para me colocar de novo no mercado. Porque as pessoas achavam que tinha acabado. Quando Mica saiu, o grupo não existe mais. Então, ou seja, isso é uma cultura de Recife, não sei se existe em outros estados, mas aqui é muito forte isso. Como foi com o Tema Cheio com o Arte Negro. Quando ela saiu, era Zumbi, o pessoal dizia, não, acabou o Arte Negro. Não, está aqui ainda. A gente fazia ensaiar, mas as pessoas diziam, não, acabou. Até não está aqui, mas acabou. Então, ou seja, isso é uma coisa que, infelizmente, ainda existe muito aqui em Recife. Aí, hoje eu sei que, tipo, o Deveras existe por minha causa e tenho consciência que quando eu decidir sair, ou ele vai tomar outro rumo, ou ele vai acabar por completo. Isso eu tenho essa consciência. Mas tu não acha que o fato de você, por exemplo, né? Tu não vê que existem outras pessoas no grupo hoje que podem dar continuidade a esse trabalho de Deveras? Não, para dirigir e assumir esse processo, eu creio que não. Porque mexe com a questão política, mexe com a questão de formação, uma série de histórias que mexe. Talvez Dandara, que é minha filha, assuma isso. Que está mais perto de mim, foi criada no processo, e ela entende isso hoje, e já assume alguns... Eu vou dar aula, na hora da aula, e faz o trabalho. Então, talvez ela assuma isso e fique. Mas para mim é pai para filho, então eu não vejo como um grupo como um todo. E pode ser que tenha um ou outro que possa segurar, mas eu não acredito não. Eu, particularmente, acho que as coisas não procedem não, dessa forma não. Em relação a essa questão da criação, né, coreográfica que você estava falando, de onde vem a referência, assim, para a criação dos movimentos, né? Quando vinha a partir de Cleonice tinha esse trabalho de pesquisar, ir nas festas, pesquisar os movimentos populares e trazia para vocês e tentava repetir aquilo, né? Trazer esses passos, essas músicas dos fogueiros para o Cleonice Velho, né? Para o Valério. Era de copiar, né? Fazia cópia do que era feito. Então, ou seja, isso a gente conseguiu quebrar. O que eu faço hoje como referência é beber na fonte popular. Tipo, se eu quero montar um cavalo marinho, então eu vou ter que ir lá, eu pesquiso muito o cavalo marinho. E o William, que não tem base nenhuma do popular, nem vai pesquisar, ele começa a criar pautado na música que eu ofereço a ele. Então a música é essa, o movimento é assim, acontece isso, ele começa a criar. E aí, hoje nessa leitura, eu digo hoje, mas tem já quase desde que eu criei o Daqui no Saio, que a gente fez aquela história da bolsa de criação e conseguiu ter contato com outras figuras de dança, conseguiu então entender que o corpo ele tem ele tem que provocar alguma coisa nas pessoas. E a gente começou a pensar nesse movimento, o coco. A gente tem um coco que a gente criou o ano passado, que se você ver, nem diz que é coco. Só que a base do pé é marcada com o passo popular. Mas o movimento em si, ele é muito contemporâneo. Só que ele não traz essa leitura do contemporâneo, que eu não sei como dizer, não é esse contemporâneo que a gente vê por aí. Mas eu digo, é um movimento novo que visita o contemporâneo, mas que está dentro do popular. Tipo, eu sempre trabalho com a base do popular, como o pé tem que estar chupado no chão, essa preocupação eu tenho, a preocupação da postura, a preocupação de nem todo mundo tem que ter o mesmo braço na altura. Eu não comungo com isso. Eu acho que tem que ter o corpo bem, se o braço vem aqui e faz legal, se o seu chega aqui, mas faz tranquilo, então tá bom.